Olá, Aldenora, boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde a todos que estão chegando, né? Já já a gente começa. Um minutinho, né? Falta. Muito obrigada, viu, pelo convite. Gratidão a todos do Seno e um grande abraço também a vocês. Esperar o pessoal chegar, né, Aldenora? Tudo ok, querida. Inclusive, não precisou enviar e-mail, nada. Eu entrei direto, viu? Quando eu coloquei a senha, já consegui acessar. Áudio e imagem, tudo bem? Tudo certinho? Tá me escutando bem? Que bom. São 16, quando você quiser, viu? Você dá o sinal aí pra mim. Ok. Bom, vamos começar, né? Tudo bem pra você? Podemos iniciar. Obrigada. Então, boa tarde oficialmente, né? Agradecer ao Seno pelo convite, através de Aldenor. Uma alegria estar aqui com vocês à tarde, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão bonito, né? E, meus amigos, nós vamos fazer a prece para iniciar nosso trabalho, né? Então, vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, nossos anjos guardiões, nós agradecemos pela oportunidade de, nessa tarde de domingo, nos juntarmos como irmãos, como amigos, companheiros de jornada, para trazer algumas reflexões sobre a mensagem do Cristo que liberta e que consola. Que possamos, Senhor, meditar, mas sentir e também vivenciar, colocar em prática no nosso dia a dia, que esses comentários de hoje possam ser úteis em nossa jornada. Que assim seja. Bom, o tema é maravilhoso, né? A gente vai falar sobre a mensagem de Jesus, libertadora e consoladora também. E aí a gente vai voltar um pouquinho. A gente vai fazer um passeio lá atrás, né, no Antigo Testamento, porque está tudo conectado. Bem-vinda, Jaqueline. Olá. Então, meus amigos, a Páscoa. Há uma diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A Páscoa cristã é a que nós conhecemos, que comemoramos a ressurreição de Jesus. Mas tem também a Páscoa judaica, que já ocorria antes da ressurreição do Cristo, né? Então, a Pessa, como os judeus chamam, é uma importante festa que está lá em Êxodo, no primeiro livro do Antigo Testamento, né, do Pentateuco mosaico, que fala da saída desse povo. O que foi isso? Foi a saída do povo hebreu lá do Egito para a Palestina. Isso significava uma libertação. Eles eram escravos, e eram escravos há mais de 430 anos. Então, nessa festa, não é simplesmente uma data histórica,
eles fazem uma leitura parabólica, digamos assim, eles tiram lições dessa festa pela libertação do povo hebreu. E é isso que a gente vai fazer hoje à tarde, começando pela libertação, né? Então, reza lá o Êxodo, nos capítulos 7, 8, 9, que Deus fala com Moisés. Isso já é algo muito intrigante, porque normalmente as pessoas falam com Deus nessas histórias, mas nessa ocasião é Deus que fala a Moisés. E obviamente nós, como espíritas, sabemos que vamos ler ali no lugar de Deus espíritos que se comunicavam, né? Mas que eles entendiam que tinham deuses, que tinham Deus e que falava diretamente. Então, o que é que Deus fala para o nosso querido Moisés? Olha, você vai negociar com o faraó a libertação do povo hebreu. E você vai mostrar que eu, que aí Moisés defendia o monoteísmo, tenho poder, porque quando você for falar com ele, você vai levar seu irmão, o Arão, e o Arão vai produzir um fenômeno para que ele compreenda o poder de Deus. Então, o que é que nós já vamos fazer uma conexão aí com essa questão da liberdade? O faraó vai significar para a gente, nessas reflexões, os nossos vícios, as nossas paixões, o nosso ego, que não quer nos libertar. E Moisés, ao contrário, vai representar a nossa consciência, a nossa vontade de se libertar, de se livrar, de sair dessa escravidão de tanto tempo, que assim como os hebreus ficaram 430 anos, nós nem sabemos há quanto tempo estamos ainda nessa situação, a caminho ainda, né, de nossa evolução. Então, o que que acontece? O Egito é um local de escravidão. É um local em que eu me quedo, em que eu muito facilmente me coloco, porque traz muitas facilidades, né? A gente observa. Para o faraó, ou seja, para o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele tem um coração endurecido. Ele não quer liberar da escravidão. Por quê? O que é que acontece com o faraó? Aqueles escravos servem a comida, trabalham, sustentam a economia. Então o faraó nega essa libertação. E é assim que acontece com o nosso egoísmo, o nosso personalismo. Ele não quer nos liberar, nos deixar livre. Ele quer justamente aprisionar para poder dominar, né? Então, Deus manda lá vai o Moisés com Arão. Quando chega para negociar com o faraó, eles produzem um fenômeno. O cajado de Arão vira uma cobra. O faraó fica meio espantado, mas chama os seus sacerdotes e pede para os sacerdotes fazerem o que Arão fez. E os 10 sacerdotes conseguem transformar o cajado numa cobra. Então, nós ficamos pensando o seguinte, uma primeira reflexão que nós fazemos, né? Os falsos profetas. Se nós, de boa vontade, vamos ler aí os médiuns, produzem fenômenos que nos espantam, da mesma forma, os falsos profetas também podem produzir. Então, a questão está na mensagem realmente, né? Só que tem um detalhe aí. O cajado de Arão, que se transforma na cobra, engole as outras cobras dos sacerdotes. Então, isso foi um sinal que houve. Então, Moisés volta, Deus fala novamente com ele e diz o seguinte: olha, vai lá, pede para libertar o povo hebreu, a consciência, senão eu vou transformar o mar em sangue. Olha, imagine, transformar o rio Nilo em sangue. O rio Nilo representava poder. E Arão segue, o faraó não atende, obviamente, e o rio Nilo é transformado em sangue. O rio Nilo significava um poder, e nesse momento ele tratava de uma violência, quando transforma em sangue, né? Como a dizer assim, vocês estão fazendo algo de errado. Quando a gente faz algo de errado, tem uma consequência. E durou 7 dias isso. Então, ali, aquela água pura transformada em sangue e depois em água novamente, significava uma necessidade de mudança.
que é o que a gente tem mais dificuldade. Aldenor, é enigmático, né? É cheio de reflexões. É como disse, a Torá tem 70 faces, muitos significados, né? Mas aí o que é que acontece? O faraó também não se comove, porque enfim, depois voltou a virar água. E aí Deus manda Moisés lá com a segunda praga. Transforma aquele rio, sai daquele rio rãs, fazendo muito barulho, coachando, né? O barulhinho que eles fazem, aqueles sapos saem da água. Então, a ciência até explica, diz que é uma bactéria que transforma a água, ela fica vermelha, né? No caso do sangue. Esses sapos invadem as casas, os lugares. Então, a gente observa que o primeiro problema estava longe. Era lá no rio, virou sangue, não incomodou diretamente. Quando vem a segunda praga, já fica mais difícil, olha, porque as rãs já saíram, né? Já vieram, já entraram em casa, então já causou um incômodo na nossa consciência, o nosso egoísmo já se sentiu incomodado com isso. Ela estava lembrando o quê? Fazendo aquele barulho. Olha, houve violência, está acontecendo violência, né? Mas aí o que acontece? Nessa fase é uma fase de remorso, porque é uma fase que quando a gente faz algo errado e a consciência da gente avisa, né? Fala com a gente. Mas Moisés ainda não é atendido. E Moisés volta lá com as orientações de Deus. E o que é que acontece? Uma infestação de piolhos. Muitos. Era uma coisa normal na época ter piolho, eles raspavam a cabeça, usavam perucas, né? Mas foi algo que não tinha controle. Então, se a rã estava em casa, incomodava, imagina o piolho na cabeça, colado, provocando coceira, provocando dor. Então, e ainda morde, né? Então, olha só, se aquilo ali já estava causando um incômodo por estar falando com a gente, agora não tinha mais paz, porque estava na nossa cabeça doendo, pinicando, né? Então é quando algo que a gente fez de errado tira o nosso sossego. A consciência é o nosso juiz, exatamente, porque as leis estão dentro de nossa consciência, né, Adenora? Questão 625. Então, nós somos o próprio julgador de nós mesmos, exatamente. Então, fica a incomodar, a causar um desconforto muito grande, né? A causar dor, inclusive. Mas não tem jeito, vem uma quarta praga, que é a praga das moscas. Em algumas traduções vem como animais agressivos, mas na maioria delas são moscas, insetos, barata. Então, o piolho, ele é pequeno, ele fica ali escondidinho. Nessa quarta praga, a mosca fala o quê? Quando vem a mosca na cabeça da pessoa, em cima da pessoa, daquelas pessoas, porque foi uma praga, foi muito também, passa uma imagem de quê? De imundície, de sujeira, porque a mosca vai onde tem sujeira, onde tem comida. Então, observe que nessa quarta praga, a questão não é mais eu comigo mesmo. Eu não consigo mais esconder minhas falhas, meus delitos, meus equívocos. As pessoas já vêm. Porque quando aquelas pessoas passavam e as moscas iam por sobre a cabeça delas, sobre o corpo, toda a sociedade estava vendo o que estava acontecendo. Então já começa aí um constrangimento, né? O faraó diz assim, eu não aguento mais, sumam, vão para longe. E aí Moisés até pensa, poxa, agora ele vai libertar, né? Mas aí ele se arrepende. E é assim que o nosso egoísmo faz. Quando a gente tenta mudar, quando a gente tenta acertar, vem algo forte dentro de nós, não nos deixa dar esse passo. Ou então, se a gente dá, a gente volta, a gente não suporta, né? Até às vezes pelo clamor externo, quando as pessoas veem a gente querendo mudar uma atitude para melhor e criticam, olha, tá querendo ser o santinho e tal, né? Então, volta a estaca zero. Vem a quinta praga, que são as pestes. As pestes, elas vão atingir os animais. Olha só, os animais para os hebreus significava
o pão de cada dia, porque eles trabalhavam. Como que eles iam ter o alimento sem os animais? Então, essa peste que atinge os rebanhos, os cavalos, morrem muitos. Então, vem dizer assim, o problema não é só comigo, está atingindo realmente toda a sociedade, né? E vai comprometer meu alimento, ou seja, eu estou definhando, eu estou começando a ter um prejuízo, né? O pior é o primogênito, é exatamente. Então, agora começa a comprometer minha vida profissional, social, né? Esse animal que significa trabalho, exatamente, né? Então, como é que ia ressuscitar os animais? Não tinham como, mas alguns estavam guardados. Então, conseguiram, né, seguir com alguns animais. Então, a gente vê que aí já tem uma fraqueza, um medo, né? Então, a gente seguindo em frente, porque o faraó não cede, a gente vem com a sexta praga, úlceras e sarnas. Abriu a pele dos egípcios em feridas que doíam, que abriam, que causavam mau cheiro, mal-estar. Então, olha só, ao ponto que chegamos quando nossos equívocos são tão graves, são tão enraizados, que a gente começa a ter consequências no perispírito e no corpo, através de doenças emocionais, doenças físicas, diminui o nosso sistema imunológico, né? Então, nós recebemos o tempo todo, estamos expostos a vírus, a germes, mas com a nossa resistência a gente consegue conviver e consegue suportar. Mas nesse caso não, porque o sistema imunológico baixa, né? Isso a gente pode muito chegar nessa fase, chegaria uma fase que a gente poderia comparar, inclusive, a uma fase de depressão, de uma depressão moderada, quando as pessoas percebem, né? Elas não conseguem mais trabalhar, elas se sentem adoecidas, né? Então, já vem uma depressãozinha aí mais grave, né? Então, o faraó percebe que não tem mais animais, que tem as úlceras, e aí pergunta, se vocês querem ir, o que é que vocês querem levar? E aí Moisés diz, não, nós vamos levar, nós vamos todos nós seremos libertos. E ele diz, não, a criança não leva. Olha, a criança significa o quê? O futuro. E Moisés cede, porque ele diz, não há negociação com o mal. Não há como negociar. Ou liberta todo mundo, ou nós ficamos aqui, né? Então vem uma outra praga, vem o granizo. O granizo destrói tudo. Não fica nenhuma construção de pé. Então eles não têm nem mais onde se abrigar. Destrói a parte agrícola, o trigo, né? Então significa o quê? Você agora nesse momento, sem nem ter uma proteção, é quando a gente se afasta completamente das leis de Deus. Não tenho, me sinto desolado. Observe, não é que Deus se afastou da gente, a gente se afastou. E a gente percebe isso, e nesse momento que a gente se afasta tanto das leis de Deus, que a gente perde esse sentido de proteção, dessa filiação divina, o que é que se estabelece? Um desespero. Naturalmente, a pessoa fica desesperada, né? Fica sem prumo. E continua. Vem a outra negociação, vem outra praga, os gafanhotos. Esses gafanhotos, o que é que eles fazem? Tudo que foi destruído, o pouco que sobrou, os gafanhotos terminam. Simplesmente. Ou seja, chega um ponto que o faraó está completamente com as mãos atadas. E aí ele pensa em libertar. Ele volta atrás, né? Então, como podemos pensar nesse comportamento do faraó? Várias vezes nas pragas pares, né? Ele pensa em libertar, mas ele desiste. Como podemos refletir sobre esse comportamento dele, né? Então a gente vê aí quando chega a um ponto máximo de uma dor, né? de um erro, de uma situação difícil, que a gente não tem mais controle,
a gente perdendo as forças morais, a gente não consegue mais sozinho sair. Porque chega em algum momento da vida da gente que a gente reflete, a gente toma decisões, mas se a gente deixa avançar, se a gente não cuida logo, a gente vai chegar ao ponto que não consegue dar mais conta sem uma ajuda, ajuda médica, ajuda profissional. Então, os gafanhotos, sinônimo de fome, eles devastaram tudo, exatamente. Tudo, tudo, tudo. Comeram tudo que sobrou, né, Aldenora? Então, na nona praga, que até assim, no judaísmo, diz que na realidade são 9 pragas, mais uma, porque a 10ª é totalmente diferente, né? Mas na nona praga vem a escuridão, lembra, Aldenora? Ficam 3 dias no escuro, eles não enxergam nada. Eles não enxergam o outro que está a poucos metros dele. É muito grande essa escuridão que acontece. Ninguém via o outro. Então, isso fala de você chegar a um ponto de nem reconhecer nem a si, nem o outro. Você vai perdendo a sua noção de humanidade. Né? Você vai começando a ficar agindo apenas pelos instintos. E mais uma vez ele pensa em liberar o povo, mas também com uma condição, né? Pela metade. E Moisés também não aceita. Ele diz até nessa parte, lá em Êxodo 10, 24, ele disse que não libera, não fica nem uma unha. Não sei se você lembra dessa frase, Aldenoro. Nem uma unha, né? E aí vem a 10ª praga que a Aldenora estava falando, que realmente para o judeu, especialmente, era algo inconcebível. Como era importante para eles aquele primeiro filho, aquele que ia ser o sacerdote, né? Aquele que na ausência do pai ia ser o chefe, aquele que ia levar o nome. Porque como é que as pessoas eram reconhecidas? Bar Jones, filho de Jones, era assim. O seu sobrenome era o nome do seu pai. Quando você ia na cidade, ia em Jerusalém, era assim que você se identificava. Então, a 10ª praga é a matança dos primogênitos. O que havia de mais precioso para os judeus. A morte do primogênito não significa só a morte do futuro, a falta do futuro, do sonho, da continuidade, mas toca no orgulho deles. É uma humilhação, é um subjugamento. Né? Então, o sangue do cordeiro era o símbolo dos protegidos de Deus, exatamente. Então, naquela casa, né, que era marcada pelo sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, o anjo da morte passava, né? Passava direto, pulava, é isso que a gente fala, e eles comemoram a Páscoa por conta disso, né? Exatamente. Então, nessa fase, fala de um planejamento espiritual que não deu certo. Nessa fase, pode haver uma desistência espiritual, de um planejamento espiritual, um abandono, né? O amor que foi embora, a pessoa perde agora o sentido da vida, e aí a gente pode se preocupar até com um suicídio que possa vir a acontecer, né? E aí Moisés diz assim, o que é que eu digo para eles? E Deus fala assim, diga ao povo de Israel, porque finalmente eles são libertados. O faraó liberta. Não é possível suportar isso. E aí o povo começa a marchar, o hebreu, mas sem saber para onde, desorientado. E Moisés pergunta, né, o que é que eu falo para eles? Observem o que Deus diz. Diga ao povo que marche. O que é isso? Avante, que persevere, que siga. Isso está conectado com o quê? Justamente com as bem-aventuranças. Porque quando a gente vai para o hebraico, bem-aventuranças, na origem, quer dizer, avante, persevera, segue. É um incentivo. Então a gente vê essas alianças, a primeira aliança, a segunda e a terceira, ou seja, Antigo ou Primeiro Testamento, Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, e o terceiro, que é a doutrina espírita, completamente conectados. E Jesus permeando, né, todo
esse momento, né? Porque é como ele diz, antes que nós fôssemos, ele já era, ele construiu esse planeta para a gente. Ele fez aquele laboratório onde foi testando a vida humana, né? Todo com a equipe dele de colaboradores, os arquitetos, né? Como a gente chama. Então, nós estamos falando de um Deus que diz assim, segue Israel. Quem é o povo de Israel? Eles chamavam de Israel no Antigo Testamento, significa, e no segundo também no Novo Testamento, a humanidade. Somos todos nós. Né? Aí ele diz, para onde vou? Olha só a resposta, siga no caminho do bem. Então é preciso ter coragem para ser bom, porque ali era uma caminhada sem saber onde encontrar água. Atrás estava o exército do faraó, do lado nada, na frente o mar. Então quando que nós teremos a coragem, né, de enfrentar, de se libertar dessa escravidão, se libertar desse faraó, do nosso faraó, né, que tanto nos submete, as nossas vaidades, né, as nossas pequenas maldades, os nossos pensamentos, em frente para a terra prometida, exatamente. Então, Jesus, lá no Caminho da Luz, você podem ver um pouco mais sobre a construção, tá certo? Do planeta. Mas Yahvé manda que eles marquem suas casas com sangue do cordeiro, exatamente, né? Para pular. Então a gente vê que a mensagem é gradativa. Né? Talvez isso não ficasse tão claro para Moisés, nem passasse pela mente dele, mas era uma mensagem que já era uma mensagem do próprio Cristo. Né? Porque a gente sabe que Deus não fala diretamente. Né? Mas uma equipe, sempre uma equipe, né? Uma equipe de colaboradores. Para nós, o Cristo que se apresenta novamente na doutrina espírita já era o libertador e o consolador. Antes de vir a doutrina espírita, prometida como consolador pelo próprio Jesus, que ele pediria a Deus para vir, Jesus já consolava e já libertava mentes. Porque o que nos escraviza são os nossos vícios, as nossas paixões. Né? Quando Jesus fala, por exemplo, do jugo leve, o que era o jugo? Era uma peça de madeira pesada, que ela encaixava por cima do pescoço dos dois animais, normalmente um boi, né? E tinha uma tração também que puxava. Então, esse jugo é justamente a opressão, é a escravidão, que quando você está sobre ela, você não consegue enxergar. Quando você está no automatismo, isso fala do automatismo que nós vivemos, como Marta e Maria, né? Que estava ali e não percebe a melhor parte. Fica ocupada com o quê? Com as rotinas diárias da gente. Joana de Ângeles nos alerta muito sobre isso, né? Nós vivemos agindo e refletidamente não pensamos, agimos de forma automática porque estamos ocupados com os nossas pequenas ocupações, com os nossos negócios, né? Com o trabalho. Não que não deva se preocupar, mas a gente tem que saber o que tem que vir primeiro. Né? Então, é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada. O jugo é isso. Dominada pelos seus próprios problemas, pela sua doença, pelas suas dívidas, pelas inimizades. Não consegue tirar o foco daí. Né? Então, a escravidão é simbólica desse povo hebreu que consegue se libertar desse faraó, que era o que escravizava, né? Em busca da terra prometida, como disse aqui nosso amigo. Essa jornada dos hebreus com Moisés significa a certeza da fé em Deus. Nossa, Aldenora, quando é que nós vamos ter fé de enfrentar um mar do nada, sem saber o que é que vai acontecer? Olha a confiança, né? E aí Jesus diz o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, quando ele está falando do jugo. Quem é o aflito? O aflito é que já passou da conta do sofrimento. Aquela prova, aquela expiação, a gente não está mais suportando. A gente já está desesperado, a gente não dá conta mais sozinho. Né? E ele diz os sobrecarregados, ou seja, a gente já está com um fardo maior do que a gente suportaria. Porque quando a gente suporta uma aflição com Jesus, aquele peso que está dividido com Cristo, porque Ele está com a gente suporta.
Não há dúvida de Deus, da equipe espiritual que fez o planejamento reencarnatório da gente. Eles não têm dúvida nenhuma. Está previsto. E a gente vai suportar. Agora, a gente, às vezes, quer competir com Deus, quer dar conta sozinho, não quer pedir ajuda, não quer ser humilde, não quer estar com Jesus nesse momento, porque Ele está disponível, os recursos estão disponíveis para nós. E aí fica pesado demais. Fica sobrecarregado. Então, essa é a questão. E observem que Jesus não diz que vai tirar a aflição. Porque a aflição é nossa. É um aprendizado, né, que nós precisamos passar. Mas a gente não vai estar sozinho. Eu vos aliviarei. Olha só. Então ele não tira, mas ele dá força, né? Ele dá calma para passar uma turbulência. A gente precisa de uma tranquilidade, né? E aí a gente passa com mais segurança. O Cristo que sempre diz, eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Olha que coisa linda que ele diz, porque na lei, no Antigo Testamento, a lei escrita é o filho pródigo, né? Que a gente vai, se afasta, exatamente, Jailson. Quer dar conta sozinho, quer levar nossa herança, né? E acha que dá conta. Mas como um bom filho pródigo também, e essa parábola é tão linda, né? Porque ela representa, o pai representa Deus, realmente sempre está disposto a nos receber de volta. E o que é mais lindo, né, Jailson? Não sei se você lembra, mas antes que o filho pródigo chegue na casa, ele se antecipa. Ele vai ao encontro desse filho pródigo. Ele não deixa que o filho pródigo se humilhe tanto, porque ele já está retornando, ele já se arrependeu. Então ele corre e entrega tudo de volta. Entrega a túnica, anel, a sandália. Era tão humilhante para o judeu não ter uma sandália, andar descalço, né? E dar aquela festa. Porque esse é o mais difícil, né? Aquele que se afasta para voltar. A volta é mais difícil. É muito linda. Essa é a parábola das parábolas, né? A parábola do filho pródigo. Então, tudo o que Jesus diz estava na lei, na Torá. Mas na Torá escrita. Por quê? Os rabinos deturpavam a Torá. Como as pessoas eram analfabetas, eles interpretavam como queriam. Diziam o que queriam. Impunham, às vezes, taxas, algumas condições para receber o perdão. Então, por isso que Jesus disse assim, ouvistes o que diz a lei, ouvistes. Eu, porém, vos digo, ele não diz lestes, ele diz ouviste, porque lá no lê, onde é que tem no Antigo Testamento que é para odiar? Em nenhum lugar, não tem, gente, que é para odiar, não. Isso foi a Torá verbal, né? E aí a gente sabe que tem 5 livros, o do meio Levítico, que são das leis. Algumas leis, a gente já entende o que são leis cíveis, não é a lei de Deus, porque a lei de Deus não muda, é imutável. São leis cíveis. A gente vê, quando passa de Levítico para o último, que é o Deuteronômio, há uma reformulação, há algumas mudanças, né? Há um refinamento, há um avanço, uma evolução. Então a gente encontra algumas coisas nesse sentido assim no Levítico, mas depois elas são reparadas no Deuteronômio, né? Então, por que o jugo é leve? Porque o jugo é a lei, e a lei é de amor. Antes era a lei de justiça mosaica, né? Olho por olho, dente por dente, que já era uma evolução, porque antes se eu matasse uma ovelha do vizinho, o vizinho vinha, matava a minha ovelha, a família toda, então já é uma evolução. A lei é de amor. Só pode consolar quem ama. Porque quem não ama é indiferente ao outro, à dor do outro. Nem sequer está vendo. No Antigo Testamento, a palavra amor, ela aparece 3 vezes só. Inclusive 2 delas se referem a casais, quer dizer, nem esse amor ágape, transcendente que a gente fala, né? Mas um amor de homem e mulher. Então, quando Jesus vem e diz amar o teu próximo, 2 problemas. Amar e quem é o próximo? Né? É aquele que está perto, que está a 100 quilômetros, é o só de casa. Então, eles viviam nessa discussão o dia todo, os rabinos. E não era estranho, era normal isso. Eles gostavam de saber o que cada um pensava. Então, Jesus diz, eu não vim destruir a lei, nem os profetas.
justamente por conta disso. Ele respeita o momento que aqueles rabinos estão tendo aquelas interpretações conforme a condição deles. Não há um constrangimento de Deus nem de Jesus querendo impor a lei, mesmo sendo uma lei de amor. Isso é muito bonito, né? Representando o amor do Pai, exatamente. Isso aí é assim, uma prova de que quem ama não age com violência. Quem ama não submete, não obriga o outro, né? É muito bonito. Então, em Deuteronômio, Jesus, o que é que ele faz com esse amor? Quando se pergunta, né, quem é o meu próximo, ele traz o próximo como inimigo, o bom samaritano. Quando o doutor da lei pergunta para ele. Ou seja, amar a todos, porque amar os que estão próximos a gente já ama, tá tudo ok, é fácil, né? Na maioria das vezes. Mas e amar o outro? O amar a quem a gente não gosta, a quem é inimigo, que a lei oral mandava odiar. E não tinha isso na Torá, né? Então, isso que Jesus trouxe foi revolucionário. Foi realmente algo que mexeu muito, né, com a estrutura da lei até acontecer isso que acontece. E é tão interessante que na Bíblia de João Ferreira de Almeida, ele trata do odiar em 3 camadas. É bem interessante. Ele operacionaliza esse perdoar, né, quem odeia. Ele diz o seguinte, que primeiro a gente perdoa com atos, né? Então a gente tenta fazer o bem. A pessoa faz o mal, a gente faz o bem. Mas às vezes a pessoa não aceita o bem que a gente quer fazer. A gente faz uma comida para agradar, a pessoa não quer, né, despreza, a gente não pode fazer nada. Aí a gente vai para o segundo nível, que é o nível das palavras. A pessoa fala mal de você, alguma coisa, você devolve com um elogio, desde que seja sincero, né? Você fala bem da pessoa, mas mesmo assim a pessoa ignora, né? Não reconhece. E aí você vai para outro nível, que é o único nível que aquele que te odeia, né, que você pede o perdão ou quer perdoar, não tem o que fazer, não tem como rejeitar, que é o nível do pensamento. Então, o que é o nível do pensamento? É a gente orar. Como é que ele vai interferir? Como é que ele vai não receber isso, né? Então, a oração resolve em qualquer situação. Imposições é típico dos arrogantes, falta de amor. Exatamente. Quem ama não faz isso, né? E aí a gente lembra da história de quando Tiago, ele é sacrificado em holocausto, né? O discípulo de Jesus, e 11 anos depois. E Simão Pedro fica chorando demais, fica desolado, porque a maneira foi muito cruel com o holocausto dele. E aí Simão volta muito cabisbaixo para casa e Jesus aparece para ele. E aí Simão diz assim, Senhor, esses verdugos foram tão cruéis. Aí fala 4 vezes da crueldade. Olha, ele fez isso. O que é que ele merece? Aí Jesus disse, Simão, ele viverá. Aí Simão Pedro, mas eles fizeram aquilo. Aí diz uma segunda crueldade que fizeram com ele. E aí, mestre, o que é que a gente faz? O que é que se faz com ele? Aí Jesus disse, ele viverá, Pedro. Aí o terceiro, a mesma coisa, Jesus, ele viverá, Pedro. Não foi no quarto, mas Senhor, não é possível, essa crueldade foi demais. O que é que o Senhor diz? Simão, ele viverá. E aí ele diz o seguinte, o remorso possui fel suficiente para amargar uma vida inteira. Então, a pena de quem errou é viver e conviver com aquele erro. Nessa vida, na outra vida, não importa. Na vida espiritual, na próxima reencarnação. Porque o espírito sobrevive e o erro está com a gente. Está junto, onde a gente for. Por isso que diz o nosso céu, o nosso inferno, onde a gente for, a gente vai com ele. Porque ele está dentro da gente. Então, é a lei de causa e efeito que se estabelece, independente da gente ter que fazer alguma coisa, né? Num outro momento que Jesus traz o consolo, as bem-aventuranças. Sobe ali ao monte, sobe, porque isso é uma postura rabínica. Era natural, subia aos montes, depois se assentava, falava, e os outros que ficaram em pé.
Então ele estava dizendo aqui, eu sou um mestre, né? Eu sou um sumo sacerdote. Então ele vem consolar aqueles que sofrem, porque ele se enche de compaixão. Ele se compadece quando vê aquelas turbas, aquelas multidões com fome, fome espiritual, fome física, de alimento físico também, com suas mazelas, com suas tristezas, com seus erros. Ele se compadece e aí ele canta, né? Traz esse poema, recita as bem-aventuranças, que é inclusive, como eu falei, que quer dizer avante, né? Siga, persevere, mas na realidade quando diz bem-aventurados, isso é uma maneira, um gênero literário, né? Que Jesus usou, que ele usou. Então, a gente vê aí ele trazendo o que nas bem-aventuranças? Ele traz a condição e a consequência. Bem-aventurados os humildes. A primeira bem-aventurança, que sem ela a gente não alcança as últimas, as próximas, porque é humildade, sem humildade a gente não vai para canto nenhum, né? E humildade é reconhecer o lugar da gente. Então, ela é a única que está no presente. Não sei se vocês já observaram. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ora, por que essa é a única que está no presente? Se você conquista a humildade, você sabe exatamente quem você é, em que ponto você está, que tem alguém acima de você, tem abaixo, mas tem acima também, você vai simplesmente seguir as próximas bem-aventuranças. Nas próximas começam para o futuro, então precisa de uma condição para ter uma recompensa. Então, os aflitos, os que choram para serem consolados, os mansos para herdar a terra, né? A justiça serão saciados, os que têm fome de justiça serão, né? Então ele vai dando a condição e vai dando a consequência. É muito interessante assim como Jesus faz essa construção, né? Inclusive diz que numa sessão espírita, o Eurípides Barçanufo, a primeira sessão que ele vai, ele não era nem espírita ainda, e aí ele fica pensando, fica duvidando, ele nunca tinha compreendido as bem-aventuranças. E ele ficava pensando, como é que diz que a pessoa é bem-aventurada se a pessoa está sofrendo, né? E aí ele pensa assim, eu queria que João me explicasse isso, João o evangelista, aquele discípulo novinho. E João se comunica através de uma pessoa que está na reunião, um analfabeto, um lavrador simples, e explica com detalhes a construção das bem-aventuranças, o que significa. É um momento muito, muito bonito, né? Que Eurípides Barçanufo tem essa bênção do próprio João Evangelista, né? Trazer isso para ele. Então, nós vemos, finalmente, nos últimos dias do Cristo, quando ele estava para seguir para o holocausto, que ele mais uma vez, porque ele avisou várias vezes para os discípulos, e os discípulos não captavam, né? Ou ignoravam. E aí, quando ele avisa, depois daquela ceia, os discípulos ficam deprimidos, cabisbaixos. Jesus também se compadece deles. E aí, o que é que Jesus diz? Olha a condição. Se vós me amais. O que é que significa amar o outro? É homenagear o outro, é estar em comunhão com o outro, de pensamento, é fazer o que é agradável ao outro. Então, se vós me amais, a gente entende aí que é seguir as leis de Deus, porque Jesus estava em comunhão com Deus, né? Guardai meus mandamentos, meus ensinamentos, porque Jesus dividiu tudo com eles, a ponto de Jesus dizer o seguinte, já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu partilhei tudo que era do meu Pai. Com vós, com a gente. Tudo de Jesus, que Jesus trouxe, o que ele fez, o exemplo escrito pelos evangelistas, né, que ele não escreveu nada, é da parte do Pai. Ele trouxe tudo para a gente. Então, por isso que ele é o amigo maior. Não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tudo do Pai ele compartilhou. A vida dele ele entregou, né? Como Jesus poderia ser sacerdote se era descendente da tribo de Judá, não da tribo de Levi? Exatamente, os sacerdotes vinham todos da tribo de Levi, aqueles que administravam os tabernáculos, o templo, mas todos aqueles que vinham, porque veja bem, já estava previsto o quê? Que viria ali
da árvore genealógica. Estava lá no Antigo Testamento previsto que o Messias libertador, que Jesus é o Messias libertador, que liberta a gente da ignorância, viria pela árvore genealógica de Davi, de Jacó, até chegar ali, em Jesus, no Messias. Estava previsto, estava dito, estava anunciado pelos profetas. Isaías foi quem mais anunciou, né? Então foi uma profecia que ocorreu. Realmente, o tabernáculo mesmo, os sacerdotes eram, por isso que chama levitas, né? Eram todos da tribo de Levi, eles que tinham essa obrigação, né? Essa tarefa. Boa pergunta, viu, Antônio? Foi bom porque explicou. Então, Jesus continua, né? Jesus tinha autoridade, né? Ele evoca a primeira aliança. Aí ele diz assim, ó, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê e não conhece. Por que não vê e não conhece? Porque ele está falando de um ver e conhecer espiritual, da ignorância. Ele está falando de um povo que não compreende ainda, né? Falando de um povo que ele não pôde dizer tudo, porque não entenderiam. Então por isso que teve aquele véu do esquecimento a gente. Então o Consolador vem para quê? O Consolador vem dizer para a gente, o Espiritismo, o que Jesus não pôde dizer naquele tempo por conta dessa ignorância, mas também para explicar. Para explicar algumas frases, os mandamentos, que naquela época a gente não conseguia, né? Então, mas quanto a vós, aí ele fala dos discípulos, o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. O que é que acontece? Aqueles discípulos, eles estavam numa condição de maturidade espiritual, moral, melhor do que o resto do povo, do que a maioria, né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, e aí o que é que a gente entende como Espírito Santo, nós que somos espíritas? É uma pleiade de espíritos evoluídos, né? Então o Espírito Santo, ou seja, a pleiade de espíritos, que meu Pai enviará em meu nome. E aí a gente vê a doutrina espírita, um trabalho em equipe, que Kardec faz em conjunto com médiuns, em conjunto com várias pessoas de vários países. Ele recebeu 1000 cartas, mais de 1000 cartas, separou 10% mais ou menos para trazer, viu o que é que coincidia, né? E as coisas coincidiam realmente, porque uma verdade, ela para se estabelecer, ela parte de vários locais, né? Quando uma coisa é boa, é assim que a gente se reconhece também. Então ele diz, e vos ensinará todas as coisas e vos lembrará do que é aquilo que eu não vos tenha dito. Está lá em João, né? No capítulo 14, 15 a 17. Então a doutrina espírita ou dos espíritos, que não é de Kardec, é bom a gente lembrar isso, né? Kardec foi quem codificou, é dos espíritos, né? Através dessa mediunidade, desse compêndio, explica essas coisas e traz novas revelações para a gente. E só por isso, por trazer explicações dos sofrimentos, consola. Porque há algo mais consolador do que a gente compreender o motivo pelo qual passamos por algo. Nossa, eu estou passando por algo, não sei porquê. É uma injustiça. Mas a partir do momento que alguém diz, olha, você está passando por isso, porque aconteceu nesse momento, ou em algum momento, traz uma explicação lógica, a fé raciocinada, né, que a gente fala, aí a gente já tem um consolo. Então, por isso que só o esclarecimento já é um consolo, mas também um consolo de saber que não estamos sós. Na última conversa de Jesus, na última aparição física dele na Terra, ele disse, eu estarei convosco até o final dos evos. Ele não abandona nenhuma ovelha do Pai, estará conosco, mesmo que a gente não perceba, né? Mas ele está assim com a gente. Então a gente precisa o quê? Se conectar com ele, com Cristo, certo? Então vamos lá, estamos a 12 minutos, né? Então o Espírito de verdade diz assim, venham novamente entre os filhos de Israel. Olha, quem são os filhos de Israel? Aqueles que estavam ali transviados. Os filhos de Israel
trouxeram o monoteísmo, né? Vieram com um entendimento, uma religiosidade mais aguçada, né? Nasceram naquele meio ali, eram muito religiosos realmente, mas deturparam, não compreenderam o que deveriam fazer com aquilo. Eles achavam que a libertação que estava prevista, estava anunciado lá no Antigo Testamento, que o Messias era o libertador do jugo dos egípcios, dos babilônios, aqueles que estavam escravizando materialmente, né? Quando eles deveriam o quê? Com esse conhecimento se transformar moralmente, compreender, dar o exemplo e disseminar a obra. Fato que, não tendo êxito, Jesus transplanta a árvore do Evangelho para a pátria, né, para o cruzeiro, onde tem o nosso querido país, onde nós habitamos, né? Transfere para cá. Então, quem somos nós aqui no Brasil? Somos os transviados, né? Ele não entregou a árvore para aqueles transviados de Israel. É uma pátria, uma ambiência propícia, com todo um arcabouço de conhecimento, foi preparada por Jesus. Ele o encontra o local favorável para o refazimento, para o ajustamento das forças, para dar o exemplo. A gente não está para ensinar, a pátria do Evangelho não é para ensinar, mas é para aprender e ser o exemplo. Então, muitos de nós que estivemos por esse mundo afora, em vários lugares, não demos conta do recado e estamos tendo essa oportunidade aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Porque Jesus diz o seguinte, os homens, ele diz para Pedro, são mais frágeis do que maus. Então, a gente vê no livro agora, No Rumo do Mundo de Regeneração, né, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, muitos espíritos que desencarnaram coletivamente agora pela Covid, por exemplo, 19, que a gente pensa, nossa, vão para outro planeta, vão para uma região primitiva na Terra, porque tem região primitiva na Terra ainda. E aí no livro diz que a maioria não. Por que eles estão desencarnando coletivamente? Para ter oportunidade. Porque são essas pessoas que são daquele tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não presta atenção, não são maus, não são mais, mas elas deixam onda, vão na onda. Então, por exemplo, um exemplo bem prático aqui, um imposto de renda. Tá, todo mundo faz, todo mundo engana, então eu vou fazer também, isso é besteira, todo mundo faz. São essas pessoas que estão sendo levadas, porque a gente não está sendo correto quando a gente deixa de fazer o bem. Não adianta só não fazer o mal, não é isso? A gente precisa também fazer o bem. Então essas pessoas desencarnam, vão para o mundo espiritual, onde tem uma assistência, onde estão mais receptivas ao Evangelho, à questão ética, moral. E aí encarnam novamente. Quando encarnam, já encontram um ambiente mais favorável. Como elas ainda estão, né, muito influenciáveis, elas vão encarnar, mas vão encontrar um ambiente mais ético. E aí elas vão poder seguir no caminho do bem, né? Então, olha só, quando a gente pensa que é um mal, a espiritualidade está tomando conta da gente. Está levando para a gente se refazer, para dar uma acelerada nesse aprendizado da gente. Se continuasse por aqui, talvez não desencarnasse e não aprendesse, né? Não melhorasse, não evoluísse, né? Então, a Joana nos fala o seguinte, que nós agimos irrefletidamente, sem pensar. São esses espíritos, agem refletidamente, sem pensar, né? Mas estamos fadados à plenitude. Agora precisamos fazer boas escolhas. Nós somos o resultado do que escolhemos. Então precisamos tomar decisões boas, né? Isso o que é preciso, gente? É preciso conhecer, é preciso estudar, para a gente poder meditar sobre, para a gente sentir o Evangelho e aí viver, né? Isso essa fala de Alcione no livro Renúncia, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, a gente precisa ler, precisa estudar, precisa escutar uma palestra,
precisa ser meditado. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está tirando as reflexões, a gente está tirando dessas simbologias do Antigo Testamento, né? O que é que a gente pode aprender, o que é que pode significar. Aí a gente precisa sentir o Cristo, o Evangelho. Não adianta a gente saber que Jesus existe. Não adianta só a gente saber que Deus existe. A gente precisa sentir esse Pai, sentir que é filho, sentir a filiação divina, sentir que Jesus está do lado. Quando eu preciso, que eu chamo, que eu oro, eu sinto um alívio, alguém aparece e me ajuda. Quem de nós, em nenhum momento da vida, em nenhum momento, a gente não sentiu a mão de Deus mudando o rumo, dando um livramento para a gente, vindo uma ideia, vindo uma orientação, chegando uma mensagem, alguém fala alguma coisa, alguém ajuda. Quem de nós? Então, isso é a filiação divina, que nós somos filhos, estamos sendo cuidados o tempo todo. Wilton, boa tarde com Jesus. Isso, muito boa tarde. Estamos sendo cuidados, então precisamos entender isso, né? Que nós estamos protegidos. E aí, logicamente, que é preciso a vontade, né? A vontade, Jailson, gratidão a você pela companhia, pelas emanações, né? Quando a gente faz um estudo, uma palestra, não faz só não, viu? Vocês estão aí, estão construindo junto com a gente capta, né? Capta um pouquinho do que vocês estão querendo trazer, do que está perguntando, do que está pensando, né? Às vezes não dá tempo de ler tudo. Então, eu vou trazer aqui, eu faço parte de um projeto de escutatória. E a gente aprende muito com esse projeto, porque, assim, inclusive, o que é empatia? Como é que desenvolve a empatia? Empatia se desenvolve escutando. A gente compreende o outro quando a gente escuta, mas escuta prestando atenção, escuta com amor, sem julgar. Suspende o julgamento, suspende a crítica, só escuta, certo? Então eu vou trazer um textinho aqui que inspirou o nome do projeto escutatório, é de Rubem Alves, né? Ele faleceu em 2014, um pastor presbiteriano, teólogo, psicanalista, um educador. Ele diz assim: é chegado o momento, olha só que coisa, como Deus se manifesta e Jesus em qualquer religião, em qualquer local, não é isso, Wilton? Estamos ligados, é um elo. Ele diz assim, ó, é chegado o momento, parece que ele está falando da transição. Não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o que o outro dá sentido para a vida da gente. E é a razão do nosso existir. Sem o qual, sem o outro, não somos e jamais seremos humanos, na expressão da palavra. Se a gente é um ser humano e a gente não se relaciona, não convive, não aprende com o outro, nós somos o quê? Então precisamos exercitar essa humanidade da gente, né? E aí quando traz a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o próximo é a referência. Olha aí o próximo. Observem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem está entre ti mesmo e Deus? O próximo. O próximo está no meio. Ele é o caminho, né? Então não tem como fugir disso. E João, lá no 13:34, estamos no finalzinho, né? Diz assim, aí Jesus arremata, reforça essa humanidade da gente. Ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha aí, relacionamento. Como eu vos amei. Aí, o que é que ele está dizendo? Ele está trazendo ele como referência. Como eu amei. Ele está dizendo o quê? Guia e modelo da humanidade. Ele é o roteiro da gente. Que também vós ame uns aos outros, né? Então, o amor é o que liberta, o amor consola. Sem amor, a gente vive escravo, do nosso lado sombra. E sem o amor, a gente não consola, porque a gente é indiferente ao outro, né? A gente não está enxergando o outro. Então, meus amigos, que possamos, né, com
lições trazidas pelos amigos espirituais, lições trazidas pelos nossos ancestrais, né, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, né, ó, justiça, Antigo Testamento, justiça traz a justiça, Novo Testamento traz o amor, Jesus traz o amor, o Espiritismo traz a verdade, né, e assim a gente vai galgando, vai evoluindo de acordo com nossa maturidade espiritual, né. O Denoro está dizendo, a live de crise estará disponível no YouTube do Sena, que legal. Se inscrevam, exatamente, Jailson. É só o amor que conhece o que é verdade. Lindo, exatamente. Só o amor reconhece, né? Hoje eu li uma coisa bonita, até no Insta de Geraldo Campete. Ele fala que amar é ser assertivo e fala mais uma coisa que eu não lembro agora. Aí ele diz, quem ama geralmente está certo, está com a razão. Então o amor é tudo, né? O amor é a razão também. Então, meus queridos amigos, temos um minutinho. Eu quero agradecer demais a oportunidade do estudo com vocês, né? Desculpe se eu não consegui responder todas as perguntas ou ler tudo, né? Passar rapidinho aqui no Insta, pequenininho. Mas obrigada ao Seno, né? Esse Centro Espírita de Moreno, né? Um dia, se Deus quiser, a gente vai visitar aqui pertinho de Recife, onde eu estou. E a todos vocês que estavam participando aí, acompanhando, trazendo também os comentários, né? Para enriquecer, para ajudar nas reflexões. Muito obrigada. Fiquem com Deus, tenham uma semana excelente, um feriado. Estamos aqui, vamos seguir sempre juntos com Jesus, né? Nós todos, orando uns pelos outros, nos cuidando um dos outros, como ele pediu. O último mandamento, o novo mandamento vos dou, né, Jailson? Vamos orar, então? Mestre amado, obrigada, Senhor, por nos unir nesse momento em Teu nome, por derramar sobre nós Tuas bênçãos, por meio de Tua mensagem, por meio de todos aqueles que Tu enviaste também, em nome de Deus, para nos orientar nessa caminhada. Todos os benfeitores espirituais, nós tanto recebemos, Senhor, que possamos dar um pouco também do que nos emociona, do que nos faz pensar, do que nos faz refletir e agir. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, para todo sempre, que possamos sempre estar atentos a essa conexão com o Pai Celestial, com o amor maior, com os irmãos de caminhada, que todos nessa tarde, nesse momento, que estejam necessitados do Teu amor, da Tua amizade, do Teu olhar compassivo, do Teu sorriso meigo, Mestre, que possa chegar até eles como bênçãos, como alívio para as aflições, como libertação da ignorância, como consolo de uma vida melhor, de uma vida feliz que todos nós teremos. Que assim seja. Gratidão ao Denora, Jailson, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, assim seja, né? Muito bom, viu? Então, estou me despedindo, né? Antônio, amém. Que Jesus os abençoe a todos e a todos presentes nessa tarde. Muito bom, Jaqueline. Então, vou me despedindo, vou finalizar a live, ok? Obrigada, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Foi uma alegria estar com vocês.